Tá? Pessoal, muito boa tarde. Hoje a gente está fazendo aí a nossa 34ª live do nosso projeto da BBTur Goiás, lives de quinta. Hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, que é a Tânia Almena, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer numa reunião em São Paulo da BBTur Nacional, e que a gente estreitou aí ao longo do tempo a nossa amizade e o nosso respeito, né, em função das militâncias que comungamos. O nosso tema de hoje é o município na base da Política Nacional de Turismo e do Desenvolvimento Local, um tema extremamente pertinente neste momento de transição que a gente está vivendo em função do ano diferenciado, da pandemia e de todas as reflexões que a gente pode fazer em função do modelo de gestão que a gente está vivenciando aí ao longo das últimas décadas do turismo e que a gente pode se inovar, né, a partir de agora, com tanta reflexão, com tanta informação que a gente está tendo. A Tânia Almena, ela é turismóloga, arquiteta, especialista em planejamento urbano e regional, especialista em administração do ensino superior, mestre em desenvolvimento local pelo Centro Universitário Augusto Mota, Uniswan, docente e supervisora de estágios dos cursos de turismo da Escola de Turismo da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, membro do Comitê Nacional da BBTur Rio de Janeiro, representante da BBTur Nacional para o Rio de Janeiro, membro do Conselho Estadual de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e membro do Conselho Municipal do Turismo da cidade do Rio de Janeiro e da CNC. Então, ela vive, convive, experiencia o tempo todo essas discussões no que se refere aí às políticas nacionais de turismo. Seja muito bem-vinda, minha querida. A palavra é sua, por favor. Obrigada, Giovana. Bom, antes de mais nada, além de agradecer, eu quero dizer do quanto eu trabalho, né, a intensidade, a qualidade do trabalho que vocês desenvolvem, que você particularmente é a alma, né, de todo um programa, e isso para nós é significativo, porque a partir da sua atuação, nós vimos despontar novas pessoas, novos locais, novas lideranças, né? E esse momento da pandemia gerou uma oportunidade de todos também te conhecerem, né? E conhecerem um trabalho amplo do Brasil que tem só dado orgulho para nós. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar com você. Você tem também dado a sua forcinha para nós, né, nas nossas atividades. Então, hoje eu acho que a gente pode conversar um pouquinho de um tema bastante importante, não é? Como você falou, a nossa questão de a política de turismo relacionada aos nossos municípios, as nossas ansiedades como profissionais turismólogos, não é? E eu particularmente tenho um pensamento em relação a isso, não é? Que eu acho que é bastante importante a gente explanar um pouco, tá? Então, por aí a gente poderia ter talvez uma referência mais histórica, quando a gente pode pensar, né, Giovana? Fala-se hoje, às vezes, do turismo e até de municípios ou de plano, regionalização, como se fosse uma coisa nova. E isso não é novo. Não é? Eu acredito que a história da Embratur e a história do turismo brasileiro mostram para a gente que o turismo foi bem pensado desde o começo. Eu não consigo criticar, né, a própria política nacional de turismo, a busca da gestão de turismo, ela sempre foi tentada desde o início. A criação da Embratur, ela só foi algo que ocorreu nos anos 67 e 68, mas para a gente ter referência, na década de 38, né, Primeira 1938... citação de lei do Brasil, né? Foi a primeira citação. Exatamente.
É a primeira, é um decreto-lei, aliás, né? Que Conheço. fala sobre venda de passagens. Então, o que nós vamos notar? Que nesse período, aí 38, 39, 40, vai firmando a ideia de viagem. Agência de viagem, venda de passagem, depois regulamentar essa venda de passagem, fazer existir a agência como prestadora de serviços. Então, por que isto? Porque no nosso, vamos dizer assim, nosso cultural de turismo, nós sempre fomos vistos pelo próprio conjunto vamos dizer assim, setor que não havia mais na manifestação, nós fomos vistos como fluxo de saída, não é? Nós, no Brasil, sempre fomos, em grande parte desse processo, o mercado para levar para fora, que era o trabalho que as agências faziam. Então, para você ver, até a parte de venda de passagens para navio, né, foi pensada naquela época, naquelas décadas, porque era assim que se viajava. Nós vamos ver uma Já se evolução. começa ali, né, um controle, né, um acompanhamento dessa atividade com mais profissionalismo, né? Se percebe que isso começou a gerar alguma transformação aí nessa sociedade. Sim, porque você vê que havia esse, vamos dizer, esse desejo do fluxo e a agência fazia venda, então ela era uma agência de vendas, mas ela tinha que ficar sujeita, posteriormente, já nos anos 50, a todo um controle. Claro, você tinha uma situação social e política no mundo, onde nós passávamos por uma divisão de informação, não é, para saber quem viajava, para onde ia, por que ia, etc., porque o mundo já estava meio beligerante, não é? Então o controle de viagens começou a existir. Então havia um Instituto Nacional de Imigração, onde se tinha que registrar essas viagens e esse trabalho, né? Bom, se fosse só essa parte, não. Nós vamos ter exatamente em 58 a criação da Comissão Brasileira de Turismo. Essa Combrasil, aí, o nome Combratur, aliás, Companhia Brasileira de Turismo, ela tinha por finalidade, veja, a intenção era desenvolver o turismo. Nós começamos a ter, em 58, uma visão de que nós deveríamos trabalhar também o turismo interno. É nesse momento, e essa comissão ela não é acionada com força, mas quando ela é acionada, veja só, medidas de movimentação de turistas, de métodos de informação e viagem, e aí se falava já em hospedagem, já se falava no trânsito, que seria feito com deslocamento. A gente está falando em 58. Já se falava em promoção e estímulo para remodelar hotéis, para ter serviço de atendimento com instalações, por exemplo, de rodoviárias, né? E a preocupação que ele chamava eram zonas turísticas, quer dizer, o local que recebia já tinha a indicação de zonas turísticas, já se citando aí estados e municípios, não é? Então, quando hoje nós falamos de espaço, falamos de municipalização e etc., isso nasce muito antes, né? Nós temos isso nascendo num período onde se preocupava, já se preocupava com o inventário das áreas turísticas, veja, com a finalidade de proteger patrimônio e criar proteção e legislações adequadas. Então não tem nada novo, sabe, Giovana? O que há é uma descontinuidade de ação. Não é? Nós temos grandes questões de gestão que vão dando sustos, né? Soluços, interrupções. Nós não tínhamos combinado isso, mas um susto desse nós tivemos agora com o ministro sendo retirado do cargo. É disso que eu estou falando, entendeu? E oportunizou, porque quando isto ocorre, é inevitável que se tenha um corte de um processo. Então, já se pensava em 58 horas, não era nem regime militar. Nos anos 60, a Combratur tenta articular
já um papel do turismo numa política nacional de turismo. Se falou disso em 1960. E a Combratur não conseguiu fazer. Né? Não havia, talvez, eu diria assim, uma massa técnica em condições, porque em 62 a Combratur é extinta. Como era uma comissão, e como tudo no turismo, até chegarmos ao Ministério, não tinha força de legislação de posicionamento, a comissão de turismo não era nada. Né? Então, falar-se num plano era algo, era muito distante. Né? Agora, veja que interessante que em 1961 foi organizado o Ministério da Indústria e Comércio com a volta da divisão de turismo em 63. Então, cria-se, né, a reorganização do Ministério de Indústria e Comércio, se faz uma reorganização, em 61, e em 63 a divisão de turismo surge. Agora, veja que vem aí, né, um posicionamento da política nacional, que não era uma política tácita, era tácita, ela não era oficial, mas nós vamos ter um decreto-lei que estabelece diretrizes para a elaboração de uma política nacional, quer dizer, volta-se nisso assim que a Embratur surge. Então, nós vamos ter um decreto-lei 55, em 66, que vai estabelecer, inclusive, o Conselho Nacional de Turismo e a Embratur. Então, a busca de uma estrutura de gestão, ela continua, né? Quer dizer, sabe-se, percebe-se que isso é necessário. E interessante é que só em 67 vai se regulamentar o decreto-lei. Então, é quando você tem o fortalecimento da ideia do Sistema Nacional de Turismo. Portanto, não é coisa nova. Né? O Sistema Nacional de Turismo ele tinha como proposição, veja só, trabalhar, primeiro, seria composto por 3 grandes entes do sistema. Né? O Conselho Nacional de Turismo, formular diretrizes. A Embratur roda sempre nisso, né? Promoção da política de turismo do país. Cuidando da imagem, né? Cuida da imagem, Sim, né? O que da mudou imagem. agora é que ela cuida da imagem no exterior, né? Exatamente. Né? E a ideia aqui não fica clara, porque falou-se em turismo interno ou algo doméstico a partir, sim, do regime militar. Né? Com a ideia de Brasil Grande, você veja que aí foi feito o estudo, a aceitação dos cursos de turismo na universidade, nas faculdades. O curso superior de turismo, ele começa a ser pensado no final dos anos 60 e ele abre em 71. E aí o enfoque, o pano de fundo está em fazer isso acontecer no Brasil e trazer o desenvolvimento para o Brasil. Então, o Ministério de Relações Exteriores já está nesse conselho, nesse conjunto do Sistema Nacional, para fazer o turismo nacional chegar mais forte e ser mostrado no exterior. Então, a Embratur estabelece o elemento de promoção, mas quem era o grande veículo? Né? O Ministério de Relações Exteriores. Tá? Bom, em 69, o Conselho Nacional de Turismo é o tal do Plantur, né? O Plano Nacional de Turismo. Então, na verdade, ele estava se preparando sabendo o seguinte, nós não temos as condições. Então, em 71, surge o Fungetur. Você vê que faltava uma estrutura de, vamos dizer, óssea para você dar músculo, né? Sem ter determinados elementos, não se podia fazer. Então, claro que nessa medida, ele vai surgir com metas de ação para facilitar o chamamento, né? Para você criar a manifestação do interesse do país para estruturar coisas aqui dentro, para nós estruturar no turismo, né? Quer dizer, as redes hoteleiras ou quem quisesse se propor a estar aqui no Brasil. É tão forte essa questão que os incentivos fiscais em 74 são fortalecidos, mas em 73 nós vamos ouvir falar pela primeira vez nas zonas turísticas e no espaço turístico nacional.
Falar em inventário já estava desde lá anterior. Aqui se reforça que nós precisávamos reconhecer os espaços nacionais. E aí criam-se alguns nomes, né, de zonas, de áreas, etc., sempre preocupados já com a necessidade da visualização da nossa natureza, dos nossos patrimônios históricos, né, E aí é naturais. claro que, ao longo do tempo, essas metodologias de inventariar, de descobrir as potencialidades e potencializar os recursos, elas foram melhorando, se integrando, né? Não é verdade? É. É porque, na verdade, viu, Giovana, só em 77 é que o decreto, vai surgir o decreto-lei. Se fala no decreto, na ideia do zoneamento, mas você só vai ter um decreto que determina os meios, quem é quem, os nomes, os conceitos, em 77. Né? Então, demora muito para cada coisa acontecer. Mas Muito era moroso, claro, né? Nossa, como é moroso essa coisa. sem força no legislativo, sem força no executivo, né? E eu te diria o seguinte: isso vem ao encontro, por exemplo, a criação dos fundos como o Finor, como o Finan, não é? Que são fundos, né, financiamentos para fortalecer uma macroeconomia. E a gente tinha um Fungetur. Não é? Então, o turismo sempre foi tentado a bater lá e entrar. Mas o que havia? Nós não tínhamos um conjunto de setor. O fortalecimento só poderia estar quando esse setor se tornasse exatamente mais claro, mais amplo. Por isso que em 71, quando surgiu os cursos de turismo, nós tínhamos dificuldade de ter pessoas além da hotelaria ou do transporte aéreo para te dar aula. Você conseguia ter pessoas do mercado para dar essas disciplinas. Agora, não se falava em outras coisas, você falava em hotelaria e depois surgiu uma extra-hotelaria, mas não havia clareza em nada disso. Então, sempre foi muito difícil por causa da identificação, tudo que faltou para isso. Nós vamos perceber que essas áreas especiais que vem no decreto 6.513, né? Decreto-lei 6.513 de 77, eu diria a você que ele é o nascimento do que virá a ser depois a municipalização, né? Mas a municipalização só vai entrar nos anos 90. Então, o que veio acontecendo nesse tempo? Né? Regulamentações específicas e programas, sempre promoção e marketing. Por exemplo, o TDR, Turismo Doméstico Rodoviário. Não se falava nisso. Não é? Se precisava de rodoviárias em condições. Né? Então, precisava tratar dos terminais rodoviários, porque se via o transporte aéreo. Já não se tinha mais o ferroviário como expressão, mas já se tinham as estradas compostas na visão rodoviária brasileira. Então, a política vai permeando, né, geral do país de um modo, e o turismo vem meio que a reboque, batendo nisso e voltando, batendo e voltando, para vencer os espaços brasileiros. Né? Interessante é que, quando se fala nisso, veja já os termos que eram usados no Decreto-Lei 6.513. Fluxo de visitantes, infraestrutura turística e sanitária, necessidade de planos e projetos de preservação e recuperação de áreas de interesse turístico. Olha Olha, lá, né? Não é novo, não é novo. Não é que a gente roda e entra na casinha, é isso que vem acontecendo, né? Obras públicas e privadas permitindo assegurar acesso e criação de infraestrutura. Uso do solo, com a correção da ocupação de solos urbanos, né? E essas áreas ficavam na interdependência da criação de infraestruturas com medidas que assegurassem a proteção ambiental e natural dos tá. patrimônios. Então, o princípio da sustentabilidade, da salvaguarda para gerações futuras já estava por aí, né? Já estava aí, Ah, latente. já, não é novo, estava num conceito. Quando você entra nos anos 80, a primeira coisa que ocorre, né, é um contrato interessante, 82, que a Embratur faz, um convênio para a implantação de terminais de turismo, de terminais para atender turismo social. Né? Ou seja, eles pensavam que o povo viajaria mais de ônibus.
para criar o estímulo ao fluxo do turismo social. Veja as relações que eram um pouco dos conceitos padrão, não é? Já pensando num turismo social com fluxo. Qual turismo social? Aquele que é apoiado de alguma forma pelo pagamento ou diminuição de custo. Você tinha o sistema S atrás desse programa e atrás desse processo, né? E são criados planos interessantes, por exemplo, o BIT, Brasil Turístico Individual, Brasil Turístico em Grupo. Para você ter noção, terminal de extrema importância na Praia Grande, para que houvesse esse Brasil turístico, Praia Grande em São Paulo, que era assim, a amostra da população indo para a praia com aquela boia de pneu de caminhão, né? Aquele grupo que a gente hoje em dia, naquilo já era farofeira numa outra época, não tinha esse nome, depois ganhou o nome de farofeiro. Por Depois quê? que ganhou o nome. Isso, exatamente. Não é? Era Então, o lazer das pessoas, né? E já era isso. um turismo social, né? E isso pensando que em todo este tempo o sistema S, né, SESC principalmente, cria as hospedagens. Na verdade, nós temos a maior rede de hospedagens criada pelo sistema S e pelo SESC. E ele vem ao longo desses anos, né? Então, o que nós vamos ter nos anos 87? O envolvimento para a prática do turismo, aí sim, ambiental. Então, nós vamos ter, nesta hora, uma comissão técnica nacional que tem o IBAMA e a Embratur juntas, para começar a atuar no monitoramento do projeto do turismo ecológico, 1987. Então, não é novo, outra vez, né? Que hoje Quando está a aí gente... com o nome de turismo de natureza. Aí o que vai acontecendo, né? Vão havendo nuances diferentes, nomes diferentes, porque você vai tendo, o que vai acontecendo é a estruturação do setor de turismo e do que era parte do setor chamado segmentos, né, Giovana, tornaram-se setores. Eventos e outros não são mais segmentos. Não é? Dentro do evento, você tem segmentos que o evento trabalha. Então, tudo foi se consolidando e crescendo e fortalecendo exatamente dos anos dos 80 para o 90. Que é a grande época, após 90, quando a gente vai tendo da própria, então, o IOT, não a MT, a preocupação com a ética no turismo. E o Código de Ética é trabalhado nesses 10 anos. Quando nós chegamos no final de 90 para 2000, 2001, 2002, 2003, a OMT passa a ter esse nome ligando-se como um braço da ONU. E aí assume um outro caráter. É quando nós temos a Embratur lançando um programa de municipalização. PNMT. PNMT, não é? Que é o nascimento, né, do mapa turístico do Brasil, o mapa do turismo brasileiro que está lá hoje, em geoprocessamento, lá no portal do Ministério. Ou seja, essas coisas foram criadas, foram bem desenvolvidas, não é? Não foram do nada, nós tínhamos várias referências, né? Hoje eu estava até no evento agora lá da CNM, assistindo algumas pessoas falando de patrimônio, etc. Quantas pessoas foram em Embratur, Giovana? Estão hoje nos estados trabalhando. Quanta gente a Embratur não formou na composição diária do processo? Né? E não são turismólogos de formação, mas são profissionais turismólogos porque cresceram junto com esses conceitos do turismo ou buscando os conceitos de turismo. O turismo no Brasil ele é muito difícil de ser pensado porque ele tem uma diversidade imensa que nós podemos chamar esse turismo de natureza desde a sua origem lá atrás, quando as pessoas já viam que havia necessidade de tocar nessa natureza e protegê-la de alguma forma, né? Mesmo Agora, que inconscientemente, mesmo antes da ECO, né, 92, enfim, já se entendia isso. Evidentemente que tinha um grupo que já pensava assim.
percepção já era realidade, porque já haviam até meios legais e alguns instrumentos institucionais que já davam esses nomes, que já levantavam meios, alguma forma de proteção, não é? As instâncias climáticas, as instâncias hidrominerais, elas são já de um momento que foram as primeiras, não é? Que primeiros, vamos dizer, conjuntos que a gente poderia chamar municípios, né? Já que significavam a visão atual de você trabalhar município ou uma região coerente com ela mesma. O que mais a gente teve que se destacar foram as cidades históricas, pelo óbvio das cidades históricas, né? Mas quando você pensa em São Paulo, você tem instâncias hidrominerais importantes e outras com menos nome, Amparo, por exemplo, e Águas de Lindó e outras. Você vai para Minas, você tem outros tipos que não cidades históricas, que são hoje o quê? As regiões turísticas brasileiras, não é? Que estão numa regionalização, que sai da municipalização, se fortalece como região e volta para o município na categorização. E esse Agora, o grande. programa da regionalização, né, Tânia, ele só se fortaleceu pós-Lei Geral do Turismo, que aí ele nasce mesmo com esse nome, né, e começa a trabalhar a questão das políticas públicas por meio dessa regionalização. É claro que houve um passado aí com o PNMT, né, porque era justamente para o Plano Nacional de Municipalização, quer dizer, os interiores começaram a se descobrir, a se perceber enquanto recurso turístico para poder construir, para poder realmente ser um município turístico. Porque não adianta ter só o recurso se eu não tenho a infraestrutura, né? Pode continuar. Nessa situação, vamos dizer assim, de municipalização surgindo, eu te diria assim, sabe o Decreto-Lei 6.513, que falava do zoneamento ou da identificação, o nome era Identificação do Espaço Turístico Nacional. Ou seja, nós levamos todo esse tempo para chegar num programa efetivo de identificação do espaço turístico nacional. Claro que deveria ser a partir de municípios, não é? Porque o município, dentro de um contexto legislativo, orçamentário, etc., ele tem o seu próprio processo, e de lá para cá aumentaram 3 mil municípios no país, né, dessas décadas passadas para cá. E aí você tem a condição de chegar numa visão que hoje nós jogamos muito com ela, né? Você vai do município, você vai para a região, você volta para o município, você pede do município o plano municipal de turismo, né? E aí vai, você está pedindo para o município, olha, faça a sua identificação, a cada 2 anos nós vamos revisar, completa, porque não é só de atrativos, e nós queremos te colocar no mapa com informações concretas. Por quê? Porque aí eu posso ter as medidas de políticas públicas, né, e de gestão pública através de orçamentos e através do reconhecimento do conjunto regional. O que às vezes preocupa a gente, né, são os critérios, que eles não são, eles têm os critérios do Ministério, mas os próprios estados, eles acabam criando critérios próprios, né, e nem sempre esses critérios são critérios, eu não sei qual palavra, são critérios reais, né, às vezes você coloca, o município colocar, e ele não tem a menor condição de estar neste mapa. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque aí o município ele cria uma expectativa de fluxo de turistas que ele não vai ter. Por quê? Ele precisa se organizar para poder ter esse fluxo, ele precisa ter todos os elementos para poder receber esse turista, senão ele simplesmente é um lugar que tem um lago, que tem uma cachoeira, mas ele não está organizado adequadamente. Então, assim, esse mapa, como ele permite, ele é permissivo, esse mapa. Né? Muita gente está nesse mapa sem poder estar nesse mapa. Você acaba gerando, assim, muitos problemas, meu ponto de vista. Sim, eu também concordo. E aí aqui foi o ponto central da gente colocar esse tema, né? Que é um problema sério de gestão. Tecnicamente, sempre
nós batemos na trave na história do turismo brasileiro. A gente bate na trave, não foi falta do elemento, não foi falta da visão. Faltava o quê? Respaldo técnico, né? Falta seriedade política, falta gestão séria, porque hoje eu acho que ainda está meio compromissado um pouco mais de que o prefeito que se elegeu, ele não pode botar qualquer um na secretaria, se bem que coloca, né? A gente no Rio de Janeiro hoje está assim, de cabelo em pé, com uma indicação de uma Rio-Tour, né? No Rio de Janeiro. Agora, como isto, né? Aí vamos ao outro ponto. Quando nossos cursos foram criados, a gente vai entender que nos anos 70, 80, não houvessem esses profissionais e o nosso próprio curso foi crescendo vamos dizer, profundidade de reflexão, da gestão, da técnica, né? Porém, Só um pouquinho, Tânia. Gente, por favor. Barulho. Vai. Foi. Não, então, eu acho que tudo veio a tempo, assim, década de 70, da preparação dos turismólogos, né, da vinda desses profissionais que puderam refletir teoricamente nos seus estudos, né, sobre tudo que esse turismo precisava. E lá a gestão da Embratur continuando, o Brasil continuando, está vindo fluxo, está promovendo, está fazendo marketing, imagem, coisa bonita e tal. Aí, quando vamos chegar no período da competitividade, né, de você se contextualizar no mundo, está oco. Né? Você não tem, e sempre assim, os mesmos pontos centrais, as mesmas capitais, as mesmas referências. Quando Tânia, tem umas propõe, perguntinhas para você aqui. Podemos responder. Só um pouquinho. Então, deixa eu pôr meu óculos, porque a letrinha aqui está meio pequena. Peraí. A gente tem... 588 Art Show está te perguntando, tá falando o seguinte, afirmando: imagine agora que o IFAM, Cultura e Turismo estão chegando junto. Moisés, do Stravella Advisor, perdão. Nesse contexto, criou-se os conselhos municipais e instâncias de governanças locais e regionais. A ideia do mapa é bastante interessante, assim como os critérios. No entanto, a prática, como foi executada, e a atualização foi preocupante. Quem coloca aquele município no mapa? Aí o Moisés continua aqui. Tivemos um avanço que antes o estado inteiro era considerado turístico, os 75 municípios. Ele acho que era de Sergipe. Depois passou para 35 e hoje estamos com 54. Eu acho que aqui em Goiás nós temos 78, né? É complicadíssimo, porque assim, você coloca uma expectativa neles e de repente aquilo não acontece efetivamente. Se a gente tivesse talvez um menor número de municípios, claro que todos podem participar e devem, né? As pessoas, o crescimento ele é importante para todos, mas a gente precisa ter um pouco de bom senso e senso de realidade. Porque de repente você aparece no jornal, está no mapa, beleza, mas e daí? Né? Economicamente, o que representa esse município para o turismo? Então, você tem que estar acompanhando os fluxos, né? Emprego, renda, essas coisas todas. Quantos hotéis ele tem, quantos restaurantes ele tem, quantos equipamentos turísticos ele tem, para ver se realmente consegue criar uma política pública para atrair pessoas, para promover. Né? Então, isso tudo é uma coisa que já se vem fazendo há muito tempo, mas a gente não consegue efetivamente construir um turismo muito mais forte, como poderíamos. A gente acaba ficando aí só com os grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, enfim. O que você acha disso? Pode continuar a sua história, que está maravilhoso. Não, eu acho que essa chamada das pessoas é certa, porque houve um afã, né? Quando nós começamos, depois da municipalização para a virada para o Ministério do Turismo em 2003, e aí veio a ideia, muitos participaram, né, dos nossos encontros de turismo, que foram proporcionados pelo Ministério. Esses encontros eles mostravam um Brasil já mapeado, né? Porque, claro, aproveitou-se tudo da municipalização e aí se teve
um mapeamento que eu diria mais descompromissado, porque o nosso trabalho do PNMT, Giovana, foi um trabalho de identificar o que tínhamos potencialmente e efetivamente. Tanto que no programa de municipalização, você tinha essa classificação: municípios turísticos e potencialmente turísticos. Se a gente voltasse para isso hoje, eu acho que daria certo. Né? Porque depois você vai agora na categorização, você tem 4 categorias. Tudo isso é ABCD. tentativa. É. E aí no ABCDE, final. né? ABCDE. É. Bom, é o que sobra, né? Na verdade, você tem que galgar. Agora, o que, que serve para isto? Vou te dar um meio do caminho que foi uma tentativa. A gente estava com o Milton Zonazzi, na época, né, dirigindo a política de turismo, e aí veio o programa de competitividade que a FGV fez o levantamento das localidades. E num dos salões do turismo, nós tivemos uma cena incrível, né? Porque quando Pernambuco, Recife soube que estava no 14º lugar na competitividade do Brasil, o secretário teve uma síncope. Foi extremamente desagradável no evento, dizendo que não aceitava isto. Né? Então, o pessoal da FGV disse: olha, nós fizemos isso em cima, eu não lembro números exatos, mas eu acho que são 530 ou 550 indicadores de 5 grandes grupos. Dentre eles, a gente tem da segurança, a questão sanitária, as questões econômicas do município, e muitos municípios perdem aí. E é mesmo. Quando você vai categorizar, o que, que você quer? Não é que o município diga se ele está registrando na Secretaria de Fazenda, quantos empregos ele está gerando, e muitos não registram, os municípios não têm controle. Quando E você olha que a está lá, gente avançou no quesito cadastro, né? Porque é uma forma também de você vê todas as profissionalizar. tentativas de formalizar, mas os municípios. Não, eu não vou dizer os municípios, eu vou dizer os gestores incompetentes, desconhecedores, né, saem fora e criam critérios próprios ou permitem isto. Então, é muito difícil, Giovana, porque a gente bate na trave e volta. Aí cria-se uma outra forma. Não aceitam, vão lá usar politicamente sua força para entrar no mapa. Então, veja, para o próximo mapa, existem novos indicadores e novas exigências. A BBTUR, inclusive, compartilhou bastante, no BBTUR Nacional, dessa discussão. Por quê? Há uma preocupação de realmente passar numa peneira. Nós precisamos tornar o mapa mais efetivo e não um Eu mapa realmente de. eu não vejo clareza muito nesses indicadores. Fica muito Uhum. difícil você compreender. E aí, como eu disse, é um mapa permissivo. E aí, como Sim, ele sim. passa a ser um mapa político e não um mapa realmente turístico, com conceitos, com critérios, né? Com possibilidades, inclusive, de ajudar esses municípios a realmente se tornarem turísticos. Eu acho que Sim, é por sim. aí, né? Uhum. E eu te pergunto assim, quando é que isso ocorrerá? Não é? Porque Quando? você pode uma gestão séria em relação ao ministério e bem intencionados profissionais dos setores todos lá, mas quando isso bate numa secretaria de Estado, a secretaria de Estado ela replica, é ela quem executa. Nós estamos falando de gestão descentralizada. Veja, gestão descentralizada é outra maravilha que foi lançada. É perfeita. Eu tenho Fornatur, né? Eu tenho secretários de Estado, aí eu peço Conselho Estadual de Turismo, eu peço Conselho Municipal de Turismo e eu tenho o Fórum de Secretários de Município. Não faltam canais, falta vergonha. Resumindo, o problema é a governança. Aí chegamos no ponto principal. Né? O grande tema governança, e veja a dificuldade que esses IGRs hoje passam, né? Porque quando eles se apoiam, veja, é outra tentativa de sair fora dos problemas, tentativas do coletivo.
Ótimo! Vamos ter todos da coletivo representados e aí vamos conseguir criar um anteparo político. Os IGRs falando pelo contexto, colocando cada município na sua posição. Você está no 10º lugar, porque são 10 municípios aqui, você está no 10º, porque primeiro, segundo, terceiro são os efetivos, ou seja, são os turísticos, o potencial turístico quer entrar, está na rabeira. Para isso tem que melhorar, não é? Então eu vejo assim, o quando a gente perguntar, né, qual é essa questão? Fundamental seria que profissionais reais de turismo pudessem estar tecnicamente dentro desses lugares, não é? Dentro de prefeituras, dentro de secretarias, aí a gente diria, continua sendo, mas você teria filtros melhores. Outro aspecto importante, a gente fala, por exemplo, da importância do IFAM, voltando um pouquinho para a área cultural, vou fazer uma relação, né? Então nós temos várias entidades que têm se manifestado contra várias coisas do Ministério do Turismo, contra a indicação de turismólogos para alguns cargos, etc. Porque nós estamos há 40 anos, há 60 anos fazendo, é arquiteto, é antropólogo, é isso, é aquilo outro, museólogo. E por que os patrimônios do Brasil estão como estão? Se é tão, não é? Por que eles não respondem com responsabilidade a tudo que está caindo por aí da área de patrimônio e cultura? Eles são profissionais, eles querem a proteção. Politicamente consegue? Não. Quando a gente fala que isso ocorre no turismo, eu te diria, não é privilégio nosso. Aí vem o primo do roto e do rasgado. Você tem o turismo, aí junto o rasgado e roto, que é a cultura. E dois grandes elementos, duas grandes representações que são tratadas de uma maneira menos fundamental. Aí eu pergunto, e os fundamentais? Saúde e educação funciona muito bem? Não. A nossa questão é humana, é gestão, não é? E como nós representamos festa, como nós representamos tudo de bom, viajar, etc., etc., as melhores indicações políticas estão para nós, porque os caras são merecedores de fazer turismo, literalmente fazer turismo. E aí são gestores, não é? E até tem, às vezes, bons assessores que eles não escutam, que eles não seguem, não é? Então, nós precisamos continuar insistindo. A gente vai dizer, não, vamos desistir disso tudo, então? Aí eu te digo, Giovana, não desisto, continuo Nem eu, acreditando. viu? Eu também. Então, eu tenho certeza, né? Porque a gente está fazendo nossos pupilos, nós estamos colocando pessoas aí conscientes, né? Nós, com cursos superiores de turismo, ou tecnológicos ou técnicos, nós temos no país, eu vou te dizer, uma mão de obra mal usada, com grande investimento na formação e na educação, que o Brasil joga fora. Que Brasil? Outra vez, os gestores. Porque dizer que tem que qualificar o coletivo, e agora estão formando uma escola de turismo aí nos estados, etc., eu pergunto, por que não atualizam num grande programa, e é uma proposta da BB Tour Nacional, fazer um programa online de atualização de turismólogos? Vários já morreram, outros estão aposentados e estão aí no auge da sua possibilidade de ajudar o país. Por que não resgatamos? Nós somos mais de 200 mil, 300 mil formados no Brasil. Essa mão de obra... Você percebeu que esse ano a gente descobriu muitos talentos, né? Muita gente excepcional no turismo, turismólogos de grande valor, de grande valia também, e que estão aí fazendo projetos maravilhosos, mas que ficam isolados nos seus lugares aí, nos seus rincões aí do Brasil. Enfim, a gente não consegue perceber as pessoas, mas agora com a pandemia e com a facilidade da tecnologia, a gente começou a se conhecer. Eu percebo, assim, uma força muito grande, tanto do ponto de vista da BB Tour, quanto do ponto de vista, por exemplo, da rede brasileira de observatórios que eu estou nela. Então, assim, eu fiquei impressionada de ver o quanto a gente tem pessoas se destacando, turismólogos, ideias maravilhosas, uma forma de gerir diferente. Agora, o que falta para a gente?
de repente, ocupar os postos de trabalho que deveriam ser nossos, né? Às vezes por competência técnica. Então, assim, às vezes a forma de contratação, a forma de indicação, é que às vezes leva uma pessoa para um cargo que ela não tem condições cognitivas de gerir nada. Então, assim, mas tem muito por aí, né? Tem muita gente boa no governo. Eu estou aqui no governo, eu vejo que tem, e tem muita gente que realmente é complicado. Então, assim, a gente vê boas ações, a gente vê boas pessoas tentando, mas também tem lugares que não tem tanta gente tentando. E, assim, sem governança, Tânia, não há nada disso acontece. Se você não tiver participação das pessoas, se o processo não for democrático, se você não entender os princípios básicos do turismo, da organização, da questão do respeito à comunidade, da questão do respeito à base local, uma organização primeiro de quem está ali, depois de quem vem, são as premissas aí do turismo responsável, que é um pouco de igualdade, né, de respeito com o outro, com o próximo, com o patrimônio, com a cultura dele, você realmente não vai conseguir desenvolver um turismo de verdade. Que aí vem outro e muda tudo. Infelizmente, se a gente não transformar as decisões dos governos que estão dando certo em leis, a gente não consegue dar continuidade nos projetos. Então, por isso que as políticas públicas, elas têm que se transformar em leis, para elas poderem ser continuadas, senão elas nunca vão ser continuadas. Elas vão acabar naquele momento que aquela pessoa sai, como hoje, né, saiu lá o ministro do Turismo, e aí vem uma outra pessoa, com outras ideias, e aquilo tudo que foi construído, de repente, se perde. Isso aconteceu ao longo, eu tenho formação em turismo desde 2003, e eu vejo isso acontecer o tempo todo. A história se repete, né? A gente pegou de 38 para cá. A história se repete. É o que eu te falo, a gente bate na trave toda hora para fazer gol. Quando você está fazendo, há um desvio qualquer no meio do caminho, e isso acaba. E veja como a gente até... 2 pontos que eu acho importante que você colocou. Primeiro, é que nesse momento da pandemia e da revelação de talentos, pessoas que a gente tem encontrado no Brasil todo, nós podemos ver a nossa capilaridade. Se não é da região, é próximo dela. Então, não falta gente para atender o Brasil inteiro, se quisesse fazer e se pudesse fazer um trabalho sério, que é uma pressão que estamos fazendo. Eu acho que nós temos muita evolução no turismo. A nossa história do turismo, ela evoluiu muito. Nós temos tudo, só não conseguimos agregar. Vai e volta, mas nós batemos nisso, temos essas coisas. O que aconteceu agora? O setor privado, que a gente não vai ter tempo de colocar, mas não nos enxerga. A sociedade também não nos enxerga assim, porque a gente erra muito, porque galinha bota e canta, pato bota e não canta. Então a gente é meio pato nessa história, né? A gente não canta, e aí não cacareja, e aí a gente fica no ostracismo. Porém, com a ocorrência da pandemia e com a necessidade do empresariado de olhar para o umbigo, mas dar a mão para o outro, que não é comum acontecer, e eles estão precisando disso, primeiro entre seus pares e depois entre os pares como setor, né? Houve um espaço inédito para a aparição dessas pessoas que você colocou agora. Inédito. Inclusive para fazer assessorias e apoiamento de planos e ações para retornar. Esta oportunidade é que é inédita e nunca existiu. Agora veja, quando o aluno forma-se, sai de um curso, seja ele qual for, superior, técnico, ele corta o laço dele com o turismo. Não é? Acaba, porque o setor não absorve, não tem concurso público para colocá-los no lugar. Então, há um hiato. O que eu vejo hoje nos observatórios, até para a gente concluir a nossa ideia, a minha esperança, não é? Eu acho que a rede de observatórios, os observatórios nasceram espontaneamente aqui e acolá, um vendo, outro vende e tal. Por obra e arte sua e dessas lideranças, criou-se uma rede. E esta rede hoje... Não foi minha, não. Essa rede foi criada pelo professor José Gândara, em 2015.
Porém, Lembro. ele faleceu, felizmente, e aí esse ano oportunizou uma rede que tinha 15 virar 50. E a gente criou Uhum. esse evento e foi. E aí, aquilo que você disse, as pessoas estão se apropriando de questões que elas não se apropriavam, como, por exemplo, engajamento, participação, Uhum. compartilhamento, entendeu? Saber ouvir o outro, ver o que o outro tem para poder contribuir, E discussão, que também. reflexão, provocação, tudo isso É, está acontecendo esse ano, e aí essa rede se juntou e ela ficou forte. Porque a que gente sozinho maravilha! não faz nada. A gente sozinho a gente não faz Exatamente. nada. Você percebe que a desagregação de alguns setores do turismo é, é evidente, mas a agregação da nossa área de academia, estudos e pesquisa tornou-se forte? Muito, Nunca muito aconteceu. forte. Nunca Nunca foi tão aconteceu. forte. Nunca foi tão forte a ponto, né, de se ter a possibilidade realmente de intervir em processos, de estar mais presente, né, dentro da necessidade das pesquisas e estudos, das falas. Então, eu vou O uso dizer a de você, dados, né, que nunca foi efetivamente feito. Né? A gente nunca não, conseguiu fazer conta satélite, a gente nunca conseguiu trabalhar com informação. E você não existe gestão sem números, sem dados. E dados são para ser compartilhados, é para ser guardado para você. Você precisa compartilhar. A gente só vai fazer uma gestão do turismo né? brasileiro de verdade quando a gente aprender a lidar com isso, com a informação. Se a informação é ruim, vamos transformar ela numa boa, vamos pegar essa informação e vamos modificar. Essa E coisa de você tem o seguinte, esconder, o né? dado O é que vivo. pode falar. O dado é vivo, né? Ele precisa ser oxigenado, atualizado e rodado. Quando você faz, isso eu sou contra muitos projetos de TCC que são feitos, o aluno faz intensamente aqueles meses, terminou a banca de exame, ele guarda na gaveta. Cadê a continuidade? Né? Eu acho que os observatórios hoje são lugares, e até as incubadoras, que não dão muito sucesso na nossa área, mas os observatórios sim, podem abrigar projetos que são avaliados em banca a própria graduação, como de valor para a continuidade. Aí resolve uma metodologia da pesquisa, erros naturais, né, de um primeiro projeto da academia ali, iniciante, mas aplicado, são projetos que têm que ser aplicáveis. Né? Tem Não muita pode coisa ser rica, Tânia. Porque, assim, tem muita pesquisa que também não devolve nada para a sociedade, mas tem muita pesquisa que o faz. Então, é muito importante que essas pesquisas elas sejam aplicadas. Se elas não sim, forem pesquisa aplicada, a gente vai ter essa dificuldade. Bom, deixa eu só falar que o Moisés tem umas perguntas para você aqui, né? Colocar o óculos, que a pessoa está falando. Tivemos nesse fica contexto a incomum. reativação dos 5 polos turísticos, ele é lá de Sergipe. No entanto, as Sim. ações das instâncias e do Contur são irrisórias, fora a ausência da parte técnica. A interiorização do cadastro é de fundamental importância. Temos, infelizmente, no interior, um turismo amador. Um dos critérios deveria ter o profissional de turismólogo como servidor municipal. Dessa forma, valorizaria o profissional, teríamos ao menos uma capacidade técnica para ao menos argumentar dentro do mundo. O Cálidon, querido, nos prestigiando aqui, um beijo, Cálidon. Atualmente, o servidor Beijo. é o Moisés falando aqui da experiência dele, né? Então, assim, é claro que a gente precisa também, como turismólogo, como membro da BB Tour Nacional, representante, a gente precisa estimular as pessoas a parar de reclamar e agir. Então, a gente não pode ficar na defensiva enquanto turismólogo, porque nós temos competência técnica, nós precisamos de outros profissionais, a gente bebe de outras ciências, é interdisciplinar, mas é muito importante o posicionamento crítico do turismólogo, Sim. as leituras, os trabalhos técnicos, a forma como ele vai conduzir os projetos, para que o turismo se fortaleça cada vez mais. Eu vejo Hum, positividade nesse ano, nesse sentido, no sentido em que podemos compartilhar, né, que podemos aprender, dividir com as pessoas, né, os nossos saberes, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Então, eu entendo assim, eu acho que assim, o turismo ele evoluiu, então a gente
é muito bom ouvir você falar todo esse histórico, desde 1938 até os dias atuais, e mostra uma evolução, às vezes retrocesso, mas às vezes evoluções. Então a gente não pode dizer que a gente nunca construiu nada, que nunca fez nada. Tem muita gente que tem esse discurso, né? E esse discurso não é de verdade. Nós temos toda uma trajetória, nós temos uma história, né? Uma linha do tempo que conta como é que foi evoluindo e às vezes retrocedendo, né? Desde que a Constituição Federal colocou lá em 1988 que todo mundo tem direito ao lazer, né? Essas políticas elas foram acontecendo efetivamente. Justamente porque você precisa salvaguardar isso para as pessoas. As pessoas precisam disso. O turismo é algo econômico, dinheirista, né? Que prevê o quê? Fluxo, deslocamento, hospedagem, uso de atrativos naturais ou construídos, mas é uma atividade que provoca, que existe para promover o lazer das pessoas. Na sua essência maior, é claro, né? É claro que a gente foi criando ao longo do tempo todos os tipos de turismo, igual você falou, segmentações, etc. E as coisas elas vão se adequando à medida que as linguagens vão mudando. Mas o objetivo, o fim é o mesmo. Não é verdade? É. Tânia, a Vou gente pegar tem aí 5 minutos, então eu quero que você fique à vontade, né, para você fazer suas considerações. Conversar com você é algo assim que me emociona, me deixa feliz, porque é tanta informação, é tanta riqueza, é tanto saber, e a gente precisa conhecer o nosso passado, tudo que aconteceu aí na nossa atividade, para a gente poder planejar uma atividade mais segura, tentando ser mais assertivo nas nossas decisões, nas nossas tratativas, na forma como a gente gere os nossos projetos e a nossa carreira. Então, é muito importante saber como é que tudo isso aconteceu. E você tem toda essa memória e tem toda essa memória reflexiva, que é muito importante a gente refletir também. Não adianta só a gente contar e dizer que aconteceu isso ou aquilo, mas a gente precisa ver lados positivos e lados negativos, e aí a gente começa a pensar e refletir, né? E aí sim a gente vai poder construir alguma coisa melhor. É por aí. Por favor, você tem aí 4 minutinhos. Tá bom. Não, é para dizer que eu vejo assim que as lições aprendidas, né, Giovana, elas devem ser aplicadas. De tudo que veio acontecendo e foi ficando de bom, quando nós falamos que temos uma gestão descentralizada, você vai olhar os conselhos, vai olhar as IGRs, vai olhar. Existe gente hoje, profissional e boa, que está naquele conjunto que, infelizmente, não tem tanta força para sozinho resolver. Mas antes não tinha ninguém. Então, com tudo que aconteceu e com a necessidade dos municípios hoje, né, terem uma atitude efetiva para se realizar, e talvez o turismo seja o setor que sobrou de imediato para uma ação, eu vejo que neste momento nós temos que juntar esses vários elementos positivos que estão na nossa história, estão na nossa mão, que são as posições que temos, os conselhos que temos, os conhecimentos e os canais de estudo e pesquisa que temos. As universidades e cursos, elas estão, infelizmente, paradas no ponto onde ela forma. Não há sequência desse processo. Isso me preocupa muito como uma ação que tem que ser desenvolvida. Vejo que esses observatórios permitem isto, animam para isto e tem a coligação, a força de puxar os outros atores públicos, privados e comunidade em torno da temática. Então, vejo como continuidade, como a grande esperança da colocação dos profissionais nos seus lugares certos. Agora, não deixo de criticar que sempre estaremos no lugar comum de gestões que patinam. Aliás, nós temos até a dificuldade de agregar a nós mesmos como profissionais, né? Numa luta de abebetur, de se manter e de congregar profissionais, que às vezes entre si também têm as suas dificuldades de uma adaptação, mas que faz parte do homem, né? Nós trabalhamos com seres humanos e a coisa é desse modo. Agora, é muito bonito ser turismólogo, é um privilégio ser turismólogo, a sociedade aos poucos vem nos conhecendo,
venderam para eles a nossa ideia de viagem, essa ideia que é bom lazer, que é bom fazer, mas ninguém pensa que o turismólogo primeiro trabalha para o habitante local, só vai ter o resto se isso estiver em ordem. Então, a gente está muito antes da viagem se realizar. É isso que a nossa sociedade precisa entender. Talvez eu te deixe um desafio aí, ir para a Diga. rede. Por que é que nós não fazemos um projeto para nos colocar à frente à sociedade com mais clareza como profissionais? Talvez Vamos. precisássemos fazer isso por nós mesmos. Por Eu acho nós que o que falta, mesmos. às vezes, para as pessoas, ou para as redes, ou para as instituições, ou para a governança, é justamente entender qual que é o propósito de existência daquele projeto, daquele profissional. A gente vai trabalhando, a gente vai lutando, e a gente, às vezes, não para pensar nisso. Então, a rede, ela para discutir essas questões, né? De propósito mesmo. Para que a gente está se fortalecendo, para que a gente está se unindo. E outra coisa que é muito importante nesse processo que aconteceu, eu acho que é muito importante a BBTur olhar também esse lado, a BBTur Nacional, que é justamente igualar as pessoas, né? Todos nós temos voz. Quando você tem voz, né, você se sente autorizado a manifestar, a falar, a participar, as coisas crescem. Então, o diálogo para essa rede, ele é tudo, entende? Sem diálogo, a gente não teria conseguido, não teria conseguido se juntar, né, com tantas pessoas. É claro que você precisa ter alguém para liderar, para fazer, mas todo mundo tem um papel igual. Todo mundo tem o mesmo papel, não existe cargo, eu sou isso, eu sou aquilo, não tem cargo. É uma rede. E quem não trabalha em rede, com resiliência, não consegue realmente, efetivamente, construir um trabalho de verdade. Então, é muito importante esse exemplo. Eu acho que esse é o exemplo que a gente está dando. É um exemplo de trabalhar em rede. Todo mundo tem seu papel, sua importância. É isso que é bom. Praticar governança, né, Giovana? Tem que praticar governança dentro desse Praticar a próprio grupo. governança, isso aí. Pois é. Então, Tânia, obrigada, viu, gente? Olha, nós estamos aqui com várias pessoas te elogiando. O Cálido mandou parabéns para nós. E aí, Moisés, que participou bastante efetivamente, dizendo que foi uma riqueza de conhecimento e aprendizado. Né? Estar junto da Tânia é um privilégio, uma honra para nós, uma pessoa com quem a gente aprende muito, que tem toda essa memória, que tem todo esse processo de reflexão que a gente tentou propor aqui, um tema tão importante, tão significativo, né? É muito importante esse tema. Obrigada, Tânia. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Obrigada. Feliz Natal, que Deus abençoe a todos e que a gente leve isso para um ano com muitas esperanças e com o nosso trabalho de médicos do espírito que somos como turismólogos, né? Exatamente. Temos que levar isso em frente, tá bom? Obrigada pela oportunidade, um beijo aos amigos todos e a você especialmente. Eu que tá? agradeço. E, gente, na próxima semana, nossa última live do ano, a gente vai ter um convidado extremamente especial, que é o professor Eusário, né? Ex-presidente da BBTur Nacional, mas sempre presidente, né? Uma pessoa querida, militante, de muita força na palavra, nos seus gestos, nos seus atos. E aí vai ser a nossa última live do ano, encerrando aí a nossa proposta de 35 lives de quinta. Obrigada, viu, gente? Um beijo. Até. Obrigada, Tânia. Fica com Deus. Tchau. Gente, também. Tchau.